e hoje nós vamos aprender sobre mais um discípulo. Se você tem assistido Hora de Aprender, você sabe que nós estamos aprendendo sobre os discípulos de Jesus, não é verdade? E eu quero saber se você está com um caderninho que eu falei lá na primeira história, para você anotar o nome. Lembra que eu falei? Anota o nome de cada discípulo, porque no final você vai conseguir ter todos decorados. Então eu quero ver quem decorou o discípulo da primeira história. Pois é, se você disse Pedro, muito bem, você acertou. E agora o da segunda, quero ver quem lembra. André! E hoje nós vamos aprender sobre o terceiro discípulo, que é o Tiago, filho de Zebedeu. Tiago também era pescador, ele pescava peixes, lembra? E Jesus também disse para ele que ele seria um pescador de homens, assim como ele falou lá para Pedro na primeira história. Então, Tiago era bem próximo de Jesus. Ele era uma pessoa muito legal e Jesus sempre chamava ele para algumas coisas diferentes. Tiago sempre era o escolhido. Ninguém sabe ao certo porque Jesus tinha essa proximidade com ele. Mas Deus conhece o coração, né? Com certeza Tiago tinha um bom coração. E Tiago também foi chamado para ser, pescador de homens, e o próprio Jesus disse que ele tomaria o cálice junto com Jesus. Então, Tiago era muito especial. Tiago era um servo de Deus. E sabe o que Tiago fez? Tiago foi um dos primeiros a morrer por amor a Jesus. Como assim, tia? Naquela época, o evangelho, Jesus, era uma coisa que muitas pessoas não aceitavam. Lembra que as pessoas queriam prender a Jesus porque achavam que ele era uma pessoa falsa, não era uma pessoa enviada por Deus? Pois é. Os discípulos, eles passaram a falar do amor de Jesus. E algumas pessoas ficavam assim muito bravas. Como assim você vai falar desse homem que é um falso profeta, que é uma pessoa que não é enviada por Deus? E Tiago, ele ia nos lugares e falava sobre Jesus. Ele pregava o evangelho. Então, algumas pessoas o perseguiam, seguiam ele, queriam matar ele. E Tiago foi o primeiro discípulo a morrer por amor a Jesus. Ele foi o primeiro discípulo que morreu pregando a palavra de Deus e o que Jesus tinha feito na terra. E nós não precisamos mais morrer por amor a Jesus, porque Jesus fez isso na cruz do Calvário, não é verdade? Nós não precisamos morrer, graças a Deus. Hoje o evangelho é uma coisa bem espalhada pelo mundo, as pessoas sabem quem foi Jesus, mas naquela época era diferente. Mas tem uma coisa que nós precisamos fazer todos os dias. Você sabe o que nós precisamos fazer todos os dias por amor a Jesus, assim como o Tiago fez? Nós precisamos vencer o pecado. E você sabe como que a gente consegue vencer o pecado? Enfrentando ele. Como assim, tia? Se às vezes vem uma vontade em você de contar aquela mentirinha para você conseguir uma vantagem, um doce, não sei. Você fala, ai tia, eu fiz a lição de casa e você não fez. Sei lá, você contou uma mentira. Se você pensa, não vou contar, antes de vir essa vontade, você está vencendo o pecado. Se às vezes você bateu o pé lá na quina daquele móvel que a sua mãe tem e veio uma vontade assim, ou de falar uma palavra feia e você não fala, você está vencendo o pecado, sabia? Se às vezes vem aquela dúvida na prova, você fala, ai tia, não sei, meu Deus do céu, não consigo essa questão, eu não sei resolver. E aí vem aquela vontade de olhar na prova do amigo do lado e você não olha, você está vencendo o pecado. Então, assim como o Tiago fez, por amor a Jesus, ele venceu as pessoas que queriam perseguir ele, as pessoas malvadas daquela época. Nós, por amor a Jesus, devemos vencer o pecado.
Então vença o pecado você também. Faça a diferença aí na sua casa por amor a Jesus. Faça a diferença na sua escola, na sua igreja. Diga não ao pecado. E insista em fazer as coisas boas. Lembra do versículo para memorizar que a gente fala sobre perseverança? Pois é, insista nas coisas boas, em fazer o bem, porque assim nós vamos continuar falando de Jesus, como o Tiago fez. Nós vamos continuar sendo boas pessoas, dando um bom testemunho, e nós vamos vencer o pecado. Amém?